Oi, gente, eu sou a pastora Aline Santos e hoje eu quero falar sobre Deus, sobre Bíblia e sobre inclusão. Aonde está a inclusão na Bíblia, né? Algumas pessoas têm me perguntado que texto eu usar para falar sobre inclusão. Difícil, né, pastora? Quase não tem nada e eu fico assim, meu Deus, tem tudo. Eu vejo de Gênesis a Apocalipse, eu vejo quando Noé está colocando ali os pares dentro da arca, eu vejo a inclusão, porque ninguém pode ficar de fora, nenhuma espécie pode se perder. Inclusão. Mas eu trago um texto, né? Marcos 16:15, onde que Jesus fala ali, pregue o evangelho a toda criatura. E é bem interessante porque para algumas pessoas esse todo pode não estar muito claro. Quem está dentro do seu todo? Será que realmente você entendeu o que é pregar o evangelho para toda criatura? Pregar o evangelho a toda criatura é pregar para todo aquele que o Senhor colocar no seu caminho. Seja branco, seja negro, seja pardo, seja alto, seja baixo, seja criança, seja adulto, seja com diagnóstico, seja sem diagnóstico, é todo, é todo. E por que algumas pessoas se limitam tanto? Porque algumas pessoas têm tanto medo quando a gente fala a palavra inclusão. Por quê? Porque algumas pessoas não entendem e não compreendem que está tudo aqui, ó. Está tudo na Bíblia. O Senhor, ele sempre amou e defendeu aqueles menos favorecidos. O Senhor sempre se preocupou em trazer de volta à mesa com ele aqueles que foram rejeitados. Eu lembro aqui a palavra de Mefibosete, a palavra, né, de Davi. Antes mesmo de Davi assumir o seu reinado, ele teve uma caminhada linda com seu amigo, filho de Saul, né? E eles ali se prometeram cuidar um do outro. Mas quando Davi ele assumiu o seu reino, ele se preocupou se tinha alguém vivo ainda da família de Saul a quem ele precisasse, né, que ele pudesse ali honrar. E aí falaram que tinha Mefibosete, um filho do seu filho Jonas, mas que era aleijado dos pés. E ele mandou que chamasse. Quando ele chegou, Davi disse para ele que ele estaria com ele comeria à mesa, ele estaria até o último dia ali junto com Davi, e Davi honraria ele, devolvendo tudo. Tá tudo aqui, ó, na Bíblia. A Bíblia é nosso manual. Então, se você quiser entender o que Deus tem falado sobre a inclusão, é só você passear pela Bíblia e você vai ver histórias incríveis do Senhor agindo à luz daqueles que são mais necessitados. Se ele agiu lá, como que nós devemos agir aqui? O Senhor sabe o que você precisa. Então mergulhe na palavra dele. Eu tenho certeza que você vai encontrar textos incríveis, não só como o da história de Jonatas e Mefibosete e Davi, como, por exemplo, também a história do paralítico no tanque de Betesda, como a história, por exemplo, do cego Bartimeu. Todas essas histórias, a adúltera, a mulher adúltera, essa história ela é muito interessante porque ali, por exemplo, a história bíblica nem fala que aquela mulher se arrependeu e Jesus restaurou aquela dignidade e falou para ela o quê? Vai, filha, volte, não pegue mais, mas vá, volte para a sociedade. Inclusão, o Senhor restaurou e colocou de volta na sociedade. E nós não conseguimos fazer isso muitas vezes com nossas crianças. A gente não consegue colocá-las de volta no lugar onde é delas. Por exemplo, a igreja. A gente não consegue colocar as famílias dentro da igreja. E não é nem porque a gente está julgando ali um pecado, algo como foi o caso da adúltera, simplesmente porque a gente acha que a gente não sabe lidar, que a gente não consegue, porque é difícil. E é onde cai o todo. Aí onde eu acho que a gente não entende o todo. Porque se a gente entendesse o todo, a gente ia se virar nos 30, porque a gente tem que alcançar aquela vida. Eu vejo tanta gente se preocupando, gente, meu Deus, eu tenho que ir para a África, eu tenho que ir para Moçambique, eu tenho que ir para tudo quanto é lugar para poder ir lá resgatar aquelas pessoas que estão, sabe, se perdendo, que não tem Cristo. Eu concordo, elas estão mesmo e tem que ter gente lá para falar de Jesus para elas. Mas tem uma comunidade inteira aqui do lado, surdas, e ninguém fala com eles. Tem uma comunidade inteira aqui de surdos precisando ouvir de Jesus e ninguém fala com eles porque ninguém sabe falar em Libras. Do nosso lado, não precisa nem pagar passagem. Então, é muito entender quem é o todo que você quer alcançar e quem é o todo que o Senhor fala na Bíblia.
ide e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Se você entende um todo como todo, olha para o seu lado e a gente vai poder alcançar os cegos, os surdos, os paralíticos, tudo aquilo que o Senhor colocar no nosso caminho. Base bíblica não nos falta, não nos falta. Deus está aqui, a sua palavra é luz, é lâmpada para os nossos caminhos. Aonde, quando não existia nada, bastou ele falar e as coisas aconteceram. Você acha que mudou? Não mudou não. Aonde o Senhor falar, as coisas acontecem. Basta que ele diga, haja, que as coisas acontecem. Na vida de um cego, na vida de um surdo, na vida de um paralítico, na sua vida e na minha vida. Esse é o nosso Deus. Então, queridos, falar de inclusão à luz da Bíblia não é difícil. É só você ler a Bíblia, que você vai encontrar ali histórias incríveis do nosso Senhor, incluindo as pessoas com necessidades e as pessoas menos favorecidas. E se eu quero ser como Jesus, você quer ser como Jesus? A gente precisa fazer o mesmo. Gostou? Comenta aqui, vamos falar sobre esse assunto. Bota aqui, Aline, eu não concordo com você, não concordei com o que você falou. E coloca sua opinião. E eu vou falar em cima e a gente vai aqui trocar uma ideia bacana. Agora, se você gostou, dá um like, manda para geral e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!